E mais cedo ou mais tarde vai vir alguma startup, alguma solução para nos ajudar. E pode ser a tua. A receita que tu tem que fazer para conseguir observar tipos de oportunidades que são bem-vindas no mercado de hoje em dia e até poder ser comprado por outras empresas é o seguinte. Antes de mais nada, eu quero dizer que esse conteúdo veio de um cara chamado Thales Teixeira. Eu recomendo muito que vocês sigam ele no LinkedIn e acompanhem os conteúdos dele, porque esse conteúdo aqui me bateu muito em 2019, fez muito sentido pra mim. Eu escrevi ele, mas eu não fiz nada com ele. Então, sempre que alguém me perguntava sobre negócios, então, Bertoldi, o que tu acha de eu ter esse tipo de negócio no mercado? Eu fui percebendo que as minhas respostas sempre foram assertivas. Eu sempre consegui dar uma analisada no negócio como um todo, por ter empreendido desde os 17 anos, por ter tido várias empresas, lido vários livros, ter tido contato com muitos empresários, e eu percebi que parte dessa sabedoria vem do Thales Teixeira, que em 2019 eu vi uma palestra dele, se eu não me engano, e eu gostei muito, e eu fiz um artigo sobre essa palestra. E esse artigo fala exatamente sobre o que eu vou falar aqui, que é essa análise de entender se essa startup vai funcionar no mercado ou não. Então, eu vou trazer aqui pra vocês. Mas antes, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nem sei se tem sininho mais, mas comenta, faz aí os engajamentos que eu preciso ter. Mas antes de eu te falar a resposta, eu preciso fazer um contexto sobre isso. Eu preciso te contar uma história até entender por que a gente chegou nesse momento de mercado. E isso vai ser mais um tijolinho na tua cabeça sobre business, sobre negócios. Mas se tu for um cara chato, nada, ligado? Mas se tu for uma pessoa que tiver com pressa, muita pressa, extremamente muita pressa, pula direto, que eu separei toda a minutagem desse vídeo. Então, se tu quiser clicar aqui embaixo na legenda e ir direto pra resposta, tu pode ir. Mas eu recomendo que tu fique aqui, nem que tu me coloque no 2.0. Então, falando um pouco sobre o Thales Teixeira, ele foi um cara que trabalhou na Harvard Business. Eu juro que eu botei no tradutor pra ver como é que eu pronunciava isso aqui. Ele deu aula por muito tempo na Harvard Business e ele fez um livro. E esse livro se chama Unlocking the Customer Value Chain. Eu vou botar o link aqui embaixo pra vocês comprarem. Então o Thales diz que pra chegar no momento que a gente tá hoje, nós passamos por 3 ondas de mercados diferentes. E quais são essas ondas? A primeira onda é a separação. Essa primeira onda basicamente separou o produto principal em várias partes. Vamos pegar de exemplo The New York Times. Nos anos 2000, se tu comprasse um jornal do The New York Times, tu estaria comprando notícias, avaliações de restaurantes, classificados, oportunidades de trabalho, tu estaria comprando muita coisa num produto só. E aí o Thales até fala, e sabe quando que tu ia terminar de ler o jornal? Nunca. E eu levanto 2 motivos. O primeiro é que se tu comprou notícias, talvez tu não seja o mesmo consumidor que comprou oportunidades de emprego. Assim como talvez não seja o mesmo que queira ver avaliações de restaurantes. E o segundo é que se tu quisesse consumir todo o produto do mundo, tu não ia conseguir. Afinal, tu comprou 850 páginas. Sim, tudo isso. E aí, o que aconteceu no mercado? Essa onda de separação fez com que a gente pegasse o The New York Times, esse produto inteiro, e separasse e ratificasse em várias soluções diferentes. E cada startup ocupou um tipo de produto. Calma, que essa daqui não é a resposta final. Isso aqui aconteceu lá nos anos 2000. Não vai fechar o vídeo achando que já acabou. Ah, não. Portanto, um jornal que oferecia notícias, avaliações, classificados, foi quebrada pelas startups. Notícias, o Google surgiu e supriu essa necessidade. A Yelp começou a dar a solução de avaliação de restaurantes. E a Craigslist, espero que eu tenha pronunciado certo, é uma empresa nos Estados Unidos que começou a dar a solução de entregar os classificados. E assim por diante. Tu quer um outro exemplo que todo mundo conhece? O CD. Antigamente tu tinha que comprar 15 músicas para ouvir uma ou duas que tu gostava. E aí o resto ia tudo fora. E aí vem uma empresa pouco conhecida chamada Apple, que começou a oferecer músicas individuais para cada usuário. Caramba! Isso agora pode ser muito óbvio, mas pensa naquela época, gente. Naquela época, eles simplesmente conseguiram balançar com todo o mercado da música. Pô, e até vale trazer um adendo aqui sobre o Spotify, que o Spotify, se tu for analisar ele na verdade, ele vem de estilos de vida, né? Ele te deu a possibilidade pra tu fazer uma trilha sonora de cada momento da tua vida, que são as playlists. Então, tu pode ter uma playlist indo dormir, lo-fi pra estudar, churrasco domingo com os amigos, churrasco domingo com os pais, que é diferente. Meu Deus, te deu a possibilidade de personalização. Essas músicas puderam ser facilmente reorganizadas. Facilmente. Guarda essa palavra porque no final do vídeo vai tudo fazer muito sentido. Além
disso, hoje a Amazon te permite comprar até um capítulo do livro caso tu não queira ler ele inteiro. Essa é a essência da primeira onda da disrupção digital. Ou seja, a primeira onda permitiu que a gente comprasse exatamente o produto que a gente quer sem a necessidade de comprar um pacote inteiro e desperdiçar o resto. E isso deu base para a segunda onda. A segunda onda é sobre a desintermediação. É difícil falar essa palavra, tá? Então, depois dos produtos terem sido separados, houve a desintermediação. A segunda onda também já passou, mas ela foi responsável na época por excluir a necessidade de ter alguma empresa intermediando as tuas experiências. Eu vou dar um exemplo. Se tu fosse viajar há 15 anos atrás, tu ia contratar uma agência de viagem e essa agência de viagem ia fazer um pacote para ti com voo, hospedagem, aluguel de carro e todas as atividades programadas. E o que aconteceu é que isso foi quebrado. E pode parecer estranho falando agora, mas na época o Hilton começou a permitir vender estadia para o público final. Ou seja, se eu quisesse fazer uma viagem para Disney, eu ia ter que ter um pacote fechado. E o Hilton permitiu que, na verdade, eu pessoa física, poderia ir lá direto com eles e reservar um quarto de hotel. A companhia aérea United começou a vender passagens aéreas para o público final também. E uma empresa chamada Boston Duck começou a vender tour para o público final. Antigamente não podia. Então vocês entenderam, quando eu falo público final, eu tô falando de pessoa normal, pessoa física, nós. Não precisa ser uma empresa reservando. E agora a gente vai para a terceira onda, que é a onda que nós estamos. Então, se tu tivesse nos anos 2000, a primeira onda ia servir pra ti. Se tu tivesse nos anos 2000 e pouco, 2005, a segunda onda ia servir pra ti. Agora, se tu tá querendo criar um negócio hoje, sendo uma startup que vai fazer sentido no mercado, é agora. É olhando essa terceira onda que tu vai conseguir ter a tua startup, o teu negócio, a tua solução. Bom, chegamos na terceira onda. E antes de mais nada, eu quero explicar o que é a cadeia de valor do cliente. E a cadeia de valor do cliente são todas as atividades que um cliente faz, que uma pessoa faz, para satisfazer suas vontades. E isso envolve várias etapas. Isso pode envolver várias empresas. Por exemplo, se tu for sair para jantar, pensa em todas as atividades que tu faz. Tu pesquisa o lugar antes, ou tu é impactado por um anúncio antes. Tu chama o aplicativo para ir até lá. Chegando lá, se tiver fila, tu vai pegar um pager, que são aquelas bzzz que ficam vibrando quando chega teu horário. E aí depois tu vai ter algum lugar para avaliar o restaurante, depois tu vai pegar de novo um aplicativo e voltar para casa. Ele fez todas essas atividades para suprir uma necessidade ou desejo. E a essência da terceira onda consiste em quebrar os elos de todas as atividades que os clientes fazem. Cara, presta atenção nos exemplos para tu entender bem a virada de chave e conseguir aplicar num negócio teu. Vamos ao exemplo da Sephora, ou se preferir, Sephora. A cadeia de valor do cliente da Sephora, ou seja, as atividades que o cliente faz para suprir a necessidade através da Sephora, são o seguinte: avaliar, escolher, comprar, consumir e descartar. A empresa chamada Birchbox percebeu que as pessoas que queriam experimentar a maquiagem da Sephora acabavam considerando perda de tempo ir até o lugar, experimentar e ver se eles gostavam para depois comprar. Então o que ela fez? Exatamente na etapa do cliente e somente na etapa de avaliar, a Birchbox resolveu virar mestre naquilo. Ela resolveu fazer exatamente aquela etapa muito bem feita. O que foi que ela fez? Fulano, fecha um plano com a Birchbox por $10 e com $10 tu vai receber todos os lançamentos da Sephora na tua casa. Olha que genial isso! Olha que genial isso! Olha que genial isso! Desculpa, quem tá de fone. Então, ao invés da Sephora gastar todo o tempo dela e investir numa etapa só do cliente, que é a avaliação, chegou uma empresa, a Birchbox, e ela ficou mestre naquilo, ela ficou muito boa naquilo. E qual que é o resultado disso? O resultado disso no mercado é que a pessoa acaba utilizando várias empresas para suprir o desejo dela. A compra dela é na Sephora, mas ela também quis assinar a Birchbox para poder receber as amostras. Até me arrepiei aqui, cara. Juro. Bizarro, sério. Para conseguir receber as amostras em casas e avaliar se aquilo fazia sentido para depois ela comprar. Porque para a pessoa é economia de tempo. Guarda esse termo porque mais tarde a gente vai falar sobre isso. E vai ser muito importante.
E já deixa o like aí. Se inscreve no canal. E comenta o que tu tá achando. E me segue no LinkedIn. Não, tá brincando. E aí tu deve estar te perguntando, tá, Bertoldi, mas então essa empresa que tu falou, a Birchbox, que é responsável pela etapa de avaliação dos consumidores, e daí depois vai comprar o produto na Sephora, isso é uma concorrência, ela tá roubando uma etapa de valor do cliente. E aí tu deve estar te perguntando, essa onda de desacoplamento é uma concorrência? Gera uma concorrência? E tem dois lados pra gente analisar disso. Se a gente for pegar esse exemplo anterior, foi graças a Birchbox que a Sephora teve um problema resolvido. O fato das pessoas não gostarem de ir até a loja experimentar. Então, nesse caso, eu gosto de imaginar como concorrentes podem virar os meus parceiros. O que a gente faz suando, que vocês fazem brincando, e o que eu faço brincando, que vocês fazem suando. E aí tem um cara chamado Jeff Walker, e no livro dele, chamado Launch, ele diz o seguinte: uma maré alta sobe em todos os barcos. Então, nessa situação, é isso que acontece. Porém, o outro lado que tem é o seguinte: a empresa Best Buy acabou sofrendo muito com a Amazon, porque a Amazon roubou exatamente a etapa de efetuar a compra, porque eles vendiam o mesmo produto muito mais barato que a Amazon. Inclusive, até é legal fazer um adendo, existe um termo chamado showroomer, que a pessoa vai até a loja física para experimentar uma roupa, por exemplo, e ela acaba comprando online. Quem é que nunca fez isso? Em suma, é isso que está acontecendo e é preciso avaliar a situação. No caso da Sephora com a Birchbox foi uma solução linda para Sephora. Mas, no caso da Best Buy com a Amazon foi um pesadelo para Best Buy. Porque a Amazon não estava enriquecendo a jornada para o cliente chegar pronto. Ela estava roubando o cliente da Best Buy. Que feio, hein? Ó a bagunça, olha a bagunça. Tem empresas já estabelecidas no mercado, consolidadas no mercado, que eu vejo que elas ficam com medo de novas startups. Mas, cara, para uma empresa nova ficar muito boa numa solução que tu precisa, e aí depois tu comprar ela, faz muito sentido e acontece muito no mercado. E esse é o grande sentido da terceira onda. Ao invés de tu querer criar um concorrente de uma empresa grande que já tá consolidada no mercado, e aí tu vai querer replicar aquele modelo que já existe, aquele modelo tradicional, foca em analisar tudo que o cliente faz com aquela empresa e percebe os elos fracos. E aí tu segue o princípio de especialização, de não querer fazer tudo, e aí tu vai ficar muito bom naquilo. Inclusive, tem um livro que eu gosto muito que é o So Good They Can't Ignore You. Vou botar o livro aqui embaixo também. Ele é muito bom. Defende que tu vai ficar tão bom naquilo que as pessoas não vão conseguir te ignorar. Então não queira fazer tudo. E aí eu vou te dar um exemplo. Tem uma empresa chamada... Não posso falar o nome da empresa aqui. Existe um gateway de pagamento no mercado, claro, uma empresa de tecnologia. E eu conheci um cara que era dev e ele tinha uma visão de negócio bem apurada. E aí ele começou a criar soluções que ele percebia que aquele gateway de pagamento não conseguia suprir. E é engraçado porque geralmente essas empresas, elas já têm até anotado tudo que elas precisam melhorar, tudo que elas precisariam suprir, todos os elos fracos dela. E nesse caso, como ele tinha contato com essa empresa, ele foi percebendo tudo que tinha de errado, criou a empresa e vendeu. Parece que é muito fácil falando assim, né? Mas, gente, a lógica é simples. A gente que complica. E lembra que lá no início eu dei um exemplo sobre todas as atividades que tu faz até jantar? Vamos colocar as empresas dentro disso. Tu quer sair pra jantar, perfeito? Beleza. O que tu faz? Primeiro que tu vai ter visto esse restaurante no TikTok ou no Google, pesquisado, ou talvez já seja um restaurante que tu conhece, mas se tu quiser pesquisar ele, tu vai ter colocado no Google, visto algum review de algum influenciador no TikTok, no Instagram, e aí tu vai decidir. Perfeito, tá decidido. Tu vai ver umas referências de como se arrumar no Pinterest antes. E aí tu vai chamar um Uber ou um 99 para poder ir até o estabelecimento. E aí, existem até algumas empresas que fazem aqueles aplicativos para fila ou te dão aqueles pagerzinhos, o que eu falei que faz bzzz quando chega a tua vez, e aí tu vai passear por aí. Olha só quantas empresas já estão suprindo cada etapa na cadeia de valor de jantar. E aí depois que acaba, o garçom vai lá e fala: ô moço, se importa de avaliar meu atendimento ali no TripAdvisor ou no Google? É super bom pra mim. E aí tu vai lá e avalia. E aí tu volta pra casa de aplicativo de novo, de Uber. E aqui eu vou refletir rápido sobre um mercado que eu pensei agora, que é o do iFood, por exemplo. Cara, para pra pensar quantos elos fracos que tem no iFood. Às vezes a comida atrasa, às vezes tu não te sente ouvido
quando acontece alguma coisa com o estabelecimento. Às vezes não tem um canal direto, às vezes tu queria ver fotos reais do produto. Meu, olha quanto problema eu tô levantando sobre quando eu vou pedir uma comida no iFood. Cara, tu pode ser uma empresa especializada em motos pro iFood. Tu pode ser uma solução especializada em mostrar fotos reais do iFood. Ou então que faz o link com o Instagram, não sei. Tu pode ser uma empresa especializada em fazer as entregas. Tu pode ser uma empresa especializada em atrasos de comida. Em um canal de ouvidoria com uma gamificação para os estabelecimentos que vendem as comidas no iFood. Não sei. Teria que parar pra ver. Eu nunca parei pra olhar o iFood com tanta destreza. Mas só parando pra pensar, eu já pensei em algumas soluções de negócio. E claro, tem um ponto muito grande de tu pesquisar sobre esse negócio, pesquisar sobre a rotina, o comportamento de consumo dessas pessoas. Entender se existe possibilidade das empresas de delivery quererem te colocar pra dentro ou fechar parceria contigo pra facilitar isso pra eles. Ou se eles já são um Mark Zuckerberg da vida que já estão produzindo essa solução lá dentro e vão, na verdade, engolir a tua empresa porque eles têm muito mais dinheiro pra isso. Tem que pesquisar. E aí, por último, antes de chegar no segundo tópico, vamos pesquisar o seguinte. Pensa na cadeia de valor do cliente do Bank of America. Ela era o seguinte: depositar o salário na conta da pessoa, pagar as despesas, investir ou emprestar a diferença, avaliar o balanço de contas. Ou seja, tuas finanças pessoais. Antigamente, era o Bank of America que fazia tudo isso. Agora, olha só como é que tá. Sobre pagar despesas, veio o PayPal. O PayPal disse o seguinte: deposite o seu salário do Bank of America, mas pague com a gente, porque é mais fácil pagar online. Depois, sobre investir ou emprestar a diferença que sobra, veio a empresa chamada LendingTree. E eles falaram o seguinte: invista com a gente porque os nossos custos são muito mais baixos. E aí a pessoa fez tudo isso, mas chegou na etapa de avaliar as finanças pessoais, avaliar o balanço de contas. E aí veio uma empresa chamada Mint, que hoje existem várias no mercado, que ela fez uma coisa genial. Ela falou assim: olha, eu sei que você tem diversas contas em diversos bancos diferentes e é muito complicado fazer a gestão de todas essas informações. E nós te entregaremos uma solução financeira numa tela só. A gente linka todos os bancos e a gente coloca numa tela só para tu poder analisar. Por quê? Porque tu vai ter uma visibilidade rápida. E agora que vem uma virada de chave muito top. Nesses 3 exemplos que eu dei, tu percebeu o motivo pelo qual essas empresas estão desacoplando? Como é que elas conseguem ocupar essa etapa na cadeia de valor do cliente? Por 3 motivos. O primeiro deles, o PayPal disse que era mais fácil. A LendingTree disse que tinha um baixo custo. E a Mint disse que tinha mais rapidez e simplicidade. E isso faz um gancho muito especial pro próximo assunto. Deixa o like no vídeo que vai ficar muito trio o vídeo a partir de agora. Não tivesse. Se tu tá criando uma startup ou tu tá querendo ir atrás, fecha as abas e presta atenção nesse vídeo porque essa parte tá demais. E tu vai usar muito ela pra ser mais um ponto a tu considerar na hora que tu for avaliar em ter um negócio. Ó, tu tem que entender que os teus clientes vão te pagar em 3 moedas. E aí, o Thales Teixeira traz 3 pontos desses: dinheiro, tempo e esforço. Ou seja, tu tem que procurar diminuir um ou todos eles. E aí eu vou te dar um exemplo que todo mundo conhece, que é o Nubank. O Nubank é um banco e ela tá na área de fintech. Fintech é basicamente o amor entre finanças e tecnologia. E se a gente for pegar tempo, dinheiro e esforço, olha só o que o Nubank tem a nos dizer sobre eles. Eu acabei de colocar Nubank no Google e olha só o que apareceu. Nós temos descontos e cashback para os nossos clientes. Seu dinheiro o tempo inteiro rendendo. Ou seja, isso é mais barato para ti no final. Tempo, tudo fácil, simples e pelo app. Tempo é dinheiro. Caralho, velho, tá vendo aqui? Aqui você tem controle total do seu dinheiro para ter mais tempo. Baixe o nosso app. Ou seja, eles diminuíram o tempo que a pessoa vai gastar com as atividades relacionadas ao banco. E o terceiro, esforço. Olha só o que eles falaram. Comece a partir de R$1. É fácil, intuitivo e sem asteriscos. Baixe o nosso app, vai ser muito rápido. Ou seja, diminuíram o esforço da pessoa. O que o Nubank tá dizendo aqui? O Nubank tá dizendo, tá comprovando numa pesquisa de Google que eu fiz, esses 3 elementos que ele quer que a pessoa pague para ele: tempo, dinheiro e esforço. As pessoas acham o Nubank sexy porque o Nubank supre essas 3 necessidades: tempo, dinheiro e esforço.
Ah, mas não tava claro pra mim. Agora tá. Às vezes tem uns comerciais que as pessoas não entendem. Por que ele tá fazendo isso? Porque essa é a necessidade do nosso mundo atual, do nosso mercado atual. Ou seja, tu tem que olhar que nem o Nubank olha. Começa a olhar para o custo do cliente em cada etapa da cadeia de valor do cliente. Monetário, tempo e esforço. Se tu conseguir fazer isso, tu vai naturalmente começar a se encaminhar para ocupar aquela etapa da cadeia de valor do cliente, daquelas atividades que a pessoa vai fazer. E naturalmente tu vai roubar consumidores ou ser parceiras de empresas grandes. Ou elas vão querer te comprar. Beleza? E se tu foi um daqueles caras que pulou o vídeo e clicou direto para chegar nesse ponto, eu vou dizer agora a resposta. A receita que tu tem que fazer para conseguir observar tipos de oportunidades que são bem-vindas no mercado de hoje em dia, que vão fazer sentido para o mercado de hoje em dia e até poder ser comprado por outras empresas, é o seguinte. Esse título ficou sensacionalista, né? Mas se tu chegou até aqui, eu tenho que dizer que esse conteúdo é de um cara que eu gosto muito, que é o Thales Teixeira, e ele mesmo diz: uma receita de bolo garante sucesso? Não. Uma receita é uma combinação de ingredientes com uma ordem para tu seguir. E se tu seguir, as chances de fracasso diminuem. Então é isso aqui que eu quero te mostrar. Então, essa parte é para quem chegou agora ou para quem quer um resumão de tudo. Vamos lá? Nós clientes queremos muito reduzir tempo, esforço e dinheiro. Beleza? O exemplo disso é o Nubank, que ele faz exatamente tudo isso só de tu pesquisar Nubank no Google. Tu vai ver que eles suprem exatamente essas 3 necessidades. E mais cedo ou mais tarde vai vir alguma startup, alguma empresa, alguma solução para nos ajudar. E pode ser a tua. Isso acontece porque a gente observa todas as atividades da cadeia de valor do cliente, cada etapa, e a gente vira especialista numa delas. Então essa receita é o seguinte. Primeiro, mapeia toda a cadeia de valor de um cliente. O que é uma cadeia de valor do cliente? Todas as etapas que essa pessoa faz para suprir uma necessidade, um desejo. E aí tu vai encontrar o elo mais fraco. Por exemplo, a gente deu o exemplo lá em cima de que os clientes da Sephora ou da Sephora, eles reclamavam muito que eles tinham que ir até a loja só para avaliar os produtos. E aí vem uma empresa chamada Birchbox e ela supriu isso simplesmente dando uma assinatura de $10 por mês e as pessoas receberiam todos os lançamentos, as amostras em casa para ela poder comprar depois na Sephora. Então essa empresa observou o ponto mais fraco dos clientes da Sephora e criou uma solução especializada naquilo. E aí essa tua solução ela tem que vir recheada com 3 coisas que a gente acabou de falar. Tu tem que reduzir os custos monetários, de tempo que a pessoa gasta e de esforço que a pessoa tem. E aí, esse conteúdo nos traz uma outra onda que tem surgido, que é a de acoplamento novamente, que seria como uma holding trabalhando com um sol, com várias empresas e soluções que se retroalimentam. Mas eu não vou deixar para esse vídeo. Se tu quiser que eu faça um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo. Todos os meus fãs, os meus inscritos, um total de 8 pessoas, por favor, comentem aqui embaixo se vocês querem esse vídeo. E pelo amor de Deus, manda esse vídeo pro Thales Teixeira, para quem tu acha que tem que ver esse conteúdo, comenta aqui embaixo, compartilha. E por favor, comenta aqui de verdade o que tu achou, o que tu não gostou, quais são as tuas considerações, tu tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo de verdade, vamos trocar uma ideia. Um beijo, eu espero que tenha aberto a tua cabeça em relação a negócios. Espero que assim como o Thales Teixeira foi um cara que me deu um tijolinho para construir a minha mentalidade de negócios, esse vídeo também esteja sendo mais um tijolinho para construir a tua mentalidade de análise de negócios. Beleza? Um abraço e tchau!